Bem, sejam bem-vindos. Vamos continuar a nossa aula, nosso assunto sobre autoritarismo e totalitarismo. Tá? Nós já vimos a introdução, o que é autoritarismo e totalitarismo, e aqui nós vamos começar a ver cada um, começando aqui pelo fascismo, que começou na Itália. Quando iniciou, a partir de que orientou, o que motivou o fascismo surgir e se estabelecer na Itália, a partir da Itália. Bem, então, após 1918, ou seja, após aí a término da Primeira Guerra Mundial, a Itália encontrava-se numa situação crítica, porque apesar dela participar do bloco que venceu a guerra, não é, do lado da Tríplice Entente, lembrando que no início ela entrou na guerra do lado da Tríplice Aliança, mas ali ficou segurando e fez acordos com a Tríplice Entente e passou para o lado da Tríplice Entente. Então, ficou do lado que venceu a guerra. Mas ali as suas ações, as suas pretensões não foram atendidas. Tá? Ela pretendia receber o que foi negociado e receber alguns territórios, tá? No entanto, não recebeu. E aí ela vai mergulhar numa crise econômica, tá? Que vai levar a milhares de desempregos, tá? Várias pessoas vão perder ali os seus empregos, então vai ter muita agitação social, vai ter várias manifestações contra o governo, certo que ela vai estar ali em uma crise generalizada. E em meio à crise sempre tem aqueles que se dizem salvadores da pátria, né? E acabam tendo várias pessoas para ouvir eles ali, tá? Várias pessoas para ouvir. Então começam a surgir entre essas pessoas, primeiramente, os partidos de esquerda. Tá? Então, diante da estagnação da crise econômica da Itália, começam a surgir as forças de esquerda, os partidos de esquerda. Tá? Sobre esse partido de esquerda surgem aí os partidos socialistas, que em 1920 eles tinham cerca de 200 mil membros, tá? Esse partido, então já tinha uma certa força. E os empresários, latifundiários, políticos ali já tradicionais, tá? Eles vão ver com receio as ideias socialistas crescendo, uma vez que em 1917 tinha tido a Revolução Russa, né? Que nós estudamos, aonde o socialismo, os bolcheviques chegaram ao poder, liderado ali por Lenin, Stalin, Trotsky, chega ao poder em 1917, a Lenin fica até 1924 e aí vai falecer, vai ter aquela disputa que nós estudamos entre Trotsky e Stalin, Stalin vai derrotar Trotsky e fica no poder e coloca uma ditadura ali sanguinária na Rússia, né, na qual vai governar ali por várias décadas, tá, através de uma ditadura mesmo bem cruel. E naquele momento, apesar de estar no início ainda, Lenin estava no poder lá na Rússia, mas as pessoas na Itália tinham receio de os socialistas receber o apoio da Rússia e implantar também um governo socialista na Itália. Tá? Ainda mais que começaram a fazer ocupações em fábricas, formando conselhos dentro da fábrica para exigir mais direitos, tá? Porque na Itália naquele período ainda não tinha a questão dos direitos dos trabalhadores, dos operários, então começam a surgir esses movimentos dentro das fábricas, assim como surgiu lá na Rússia, tudo influenciado pela Rússia, tá? pelos ideais lá dos bolcheviques. Então começam a surgir esses conselhos dentro da fábrica e no ano seguinte, dissidente do Partido Socialista, então alguns saíram, deixaram o Partido Socialista e vão fundar o Partido Comunista, que já tem um ideal ainda mais avançado de planificação da economia. Tá? Então isso leva ainda mais receio para as pessoas da elite da Itália, olha só. E com ideias opostas ao socialista, então emergiu o quê? Emergiu o Partido Nacional Fascista. Então surgiu o Partido Fascista, liderado por quem? Por Benito Mussolini. Tá? O termo fascismo deriva da palavra latina fas, que significa feixe, né? Então feixe nós sabemos que são vários gravetos ou várias varas, tá? Vai formar um feixe. E um graveto, não é? Ele é frágil, mas aí quando fica vários gravetos se torna forte. Então esse é o significado aí do fascismo. Então todos juntos, tá? Em nome do Estado, todos trabalhando para o Estado, tá? Ó, no Império Romano o fácil era utilizado para abrir caminho aos magistrados, então utilizavam ali, né, que era um elemento de simbologia, tá? Outros elementos de Roma também vão ser utilizados como simbologia do Partido Fascista. Tá? Um dos principais objetivos do líder fascista, Benito Mussolini, com tal associação era o quê? Era fomentar o sentimento nacionalista, porque Roma foi um grande império, então fazer ressurgir, renascer o Império Romano a partir daqueles ideais ali de Mussolini, tá? Estabelecendo um vínculo político e ideológico entre o povo. Então ele colocava em seus discursos que
Antigamente, né, um tempo atrás, Roma tinha sido um grande império, dominado grande parte do mundo. E o ideal dele era fazer Roma crescer novamente, se tornar uma grande potência, se tornar um grande império, né, visto e admirado por grande parte do mundo. Continuando. Bem, marcha sobre Roma. Então, rejeitando o socialismo e defendendo a ideia de que somente o governo forte faria a Itália crescer, prosperar, gerar emprego, enriquecer, tá? Em meados de 1922, os fascistas haviam conquistado um grande apoio do grande capital, do grande empresariado, do grande latifundiário, então vão apoiar ali os ideais fascistas, certo? E também a pequena burguesia. Alguns vão ali na força da correnteza, não sabe muito bem do que se trata, mas acaba que apoia ali o movimento porque vê alguém apoiando, vê que tem uma grande quantidade de pessoas apoiando, vai apoiar também sem conhecer. Tá? Então isso começou a acontecer, tá, na Itália. E temendo, né, a questão do avanço do socialismo, para combater o socialismo. Então isso é praxe também dos governos autoritários. Criam um inimigo, não é? E aí vão combater ali aquele inimigo. Embora naquele período era iminente a questão do socialismo. Era iminente. Bem, em 27 de outubro de 1922, os militares fascistas, comandados por quem? Comandado por Mussolini, né? Então ficaram conhecidos como Camisa Negra, chamado de Camisa Negra, porque era um grupo fascista, né, que se vestia de preto e saía pelas ruas. Tá? E aí, nesse dia 27 de outubro, eles realizaram a chamada e famosa Marcha sobre Roma, aonde nessa passeata eles conseguiram reunir aí milhares de pessoas, né, e fizeram uma multidão e fizeram ali uma passeata nos arredores de Roma, no centro de Roma. Tá? Então demonstraram que eles tinham apoio, que eles tinham força. Tá? Nesse período a Itália vivia uma monarquia, mas mesmo assim era uma monarquia ali onde o rei não tinha muitos poderes. E pressionado pelos fascistas, o rei Vítor Emanuel III, o que ele vai fazer? Vai demitir o primeiro-ministro e vai convidar Mussolini e vai nomear Mussolini, né? Vai nomear Mussolini como primeiro-ministro ali. Por quê? Já que vê que tem uma grande força ali pressionando, que era até o momento a oposição à monarquia, não é, do rei Vítor Emanuel, então trazendo Mussolini, que era o chefe dos fascistas, então ele vai apaziguar ali aquela situação. Tá? Então traz Mussolini e nomeia ele, não é, para organizar o governo e o novo governo de acordo com as normas parlamentaristas. Então Mussolini vai ser o primeiro-ministro com bastante poder. Tá? Isso a partir de 1922. Pouco tempo depois, veja o que vai acontecer. As eleições de 24 realizadas já sob o governo de Mussolini, então nesse período, o rei Vítor Emanuel então já havia falecido. E aí Mussolini então vai ganhar o poder total na Itália, certo? Sob o governo de Mussolini, garantiram aos fascistas a maioria no parlamento. A oposição, atordoada e dividida, desorganizou-se após violenta repressão do novo governo. E muitos deputados de oposição foram presos, exilados ou mortos. Então, foi nesse contexto que Mussolini instaurou na Itália um Estado totalitário. Então, veja que ele chegou de maneira legal ao poder, tá? Ele não deu um golpe de Estado, ele chegou de maneira legal. Foi nomeado, pressionou, foi nomeado, tá? No entanto, após a morte do rei, após a eleição, então ele assume ali um poder total e instaura um governo totalitário, uma ditadura, tá? Na Itália. Consolidação do Estado totalitário fascista. O parlamento era um órgão sem poder, então ele deixou lá o parlamento, mas um órgão sem poder. A imprensa era controlada, transformando-se em porta-voz do governo. Então, como eu falei ainda na aula anterior, a imprensa aqui, o rádio naquele período, a TV, tá? Então ficou controlado e se tornou porta-voz do governo, só transmitia o que ele queria. Mussolini passou a ser cultuado como grande líder da nação, personificando o Estado italiano, onde eles sempre colocavam: Mussolini tem sempre razão, tudo que Mussolini diz está certo. Tá? Então passaram a seguir, e assim ele mandava perseguir pessoas, mandava prender, mandava exilar, mandava matar, tá? E as pessoas ali achando tudo normal. Tá? O trabalho era disciplinado pelas leis da Carta del Lavoro, que é como, por exemplo, as leis da consolidação do trabalho que existe no Brasil. A sociedade foi organizada em corporações de empregados e patrões, constituindo o Estado corporativo, ou seja, todos ali em nome do Estado. A economia
sob controle do Estado, dava ênfase à indústria e, sobretudo, a questão do setor bélico, né? Então foi ali o principal. Tá? O cotidiano e o entretenimento no esporte e a religião também passaram a ser controlados pelo Estado. E em 1929 Mussolini firmou com a igreja, ou seja, fez com a igreja, ali um pacto, um acordo que ficou conhecido como Tratado de Latrão, aonde, sob o governo de Mussolini, ele criou o Estado do Vaticano, que é conhecido. Então, o Estado do Vaticano é uma cidade-estado dentro de Roma, é autônoma e independente, e foi criado durante o governo de Mussolini, um acordo entre ele e a igreja. Para quê? Para poder a igreja não bater de frente com o fascismo. Tá? Então, ocorreu naquele período que a igreja, ela, mesmo observando que o fascismo, que Mussolini fazia várias coisas erradas, ela acabou que foi cúmplice também, porque ela apoiava ali, ela não se manifestava contra as coisas erradas que o governo de Mussolini, o governo autoritário, estava fazendo, uma vez que ela foi beneficiada com a questão da criação do Estado do Vaticano, certo? Bem, então aqui é o nosso assunto, vamos parar por aqui, veremos no nosso próximo vídeo.